Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo aí do nosso canal, o Curiosos e Curiosas em Física. E logo mais a gente se vê depois da vinheta. Quando já foi prometido, né? Eu, na verdade, já tinha falado disso há um bom tempão, só que me aconteceu um monte de problema aí e eu não consegui gravar o vídeo que eu tinha falado que eu ia gravar. E nós estamos aqui com o nosso convidado especial, né? Chamado Eduardo Faria, professor de filosofia e sociologia. Tem pouco de... Na verdade, a minha formação inicial é em História. Então a gente está com um cara profissional. Então com um profissional aqui. Eu só sou um mega aluno aqui que estou tentando fazer o máximo para me esforçar para ser o melhor, né? E hoje nós vamos falar sobre um excelente pessoa, né? Ele foi uma boa pessoa, mudou a forma de pensar e de como as pessoas agiam naquela época, chamado Galileu Galilei, né? E eu vou passar a palavra para o nosso profissional aqui do lado, para perguntar para ele qual foi a importância dele na filosofia, né? Bom, como já foi introduzido, meu nome é Eduardo Faria, sou professor, eu sou formado, graduado em História, pós-graduado em Filosofia, então resolvendo aí, mas atuo muito mais hoje em dia, pós-graduado também em Sociologia, atuo muito mais dentro da área de Filosofia, até por conta da minha paixão sobre a história da mentalidade, a história dividida em algumas formas de se apresentar a história, e eu sou muito apaixonado por essa questão da história da mentalidade, então como a mentalidade das pessoas mudava ou se desenvolvia, mesmo dentro da sociologia. Eu digo que a sociologia é um pouco da psicologia da humanidade, então filosofia se encaixa muito bem dentro dessa questão. Então, mesmo dando aula de filosofia, eu gosto de analisar como o filósofo, como a época em si, a mentalidade tinha toda uma perspectiva e como ela mudava e o que era o gancho que fazia ela mudar. Eu chamo de gatilho, né? Porque era o gatilho que fazia ela mudar. E a pergunta então é a importância. Galileu Galilei, ele é a gente pode falar que ele é um físico, astrônomo ou um filósofo dentro do seu campo de área de atuação. Dentro da física, ele vai ser muito importante, dentro da ciência ele vai ser muito importante, até porque a partir dele então se inicia a revolução científica que começa na Europa, mudando os paradigmas existentes na Idade Média, iniciando então a Idade Moderna ou o Renascimento Científico. Eu vou deixar o cronograma seguir e aí depois eu dou mais uma voltada, uma explicada um pouco dentro dessa questão de quem é Galileu Galilei e a sua importância em cima desse processo. Mas inicialmente ele é o camarada que é o gatilho que inicia o renascimento científico ou a revolução científica. Vocês viram, né? Então ele é muito importante para a filosofia e também dentro da área da ciência. Isso aqui, na verdade, né, a ciência também faz parte da própria filosofia, né? E a física, né, para quem não sabe, e até foi ele que me ensinou isso, que a física veio da própria filosofia, né, da própria palavra e tal. E como já de introdutório, eu vim também já falar de corpos, né, o que nós podemos chamar de queda livre. E conta-se, né, a história de que ele subiu da torre, né, de Pisa e ele fez lá os experimentos da esfera, né, quem chegaria primeiro, qual corpo ia chegar primeiro à Terra. E então ele entra em uma conclusão de que dependendo do ar, ou melhor, desprezando o ar, ele pode
tanto um corpo ou outro corpo, eles podem cair ao mesmo tempo. E por isso que normalmente quando a gente faz aquelas questões lá de vestibulares que tem a relação com queda livre, normalmente é comum dizer que é desprezível o ar, é desprezível a própria resistência do ar. Por quê? Porque ele realmente não contava com o ar. Pois bem, algumas pessoas que diziam assim, mas se um martelo e uma pena cair ao mesmo tempo, seria normal alguém dizer que o martelo vai cair primeiro. Por quê? Porque fica naquela ideia de que se ele é mais pesado, então ele é mais atrativo à Terra. Então, por conta da gravidade, então ele vai cair e vai chegar primeiro. Mas o nosso querido Galileu Galilei provou de que, na verdade, não é bem assim, né? Então, depende da resistência do ar e depende também da questão da massa também. E antes de passar a palavra para o nosso querido professor aqui, eu também queria dar de curiosidade a vocês a questão de conta, né? Apesar de eu não falar muito de matemática, mas também ele fez alguns experimentos e comprovou isso matematicamente também. Que você poderia saber a própria velocidade se você tivesse a altura, né? Quando eles fossem derrubados ou abandonados, a palavra certa, né? E você também poderia descobrir a própria aceleração. E aí você tem algumas contas que eu vou deixar aqui do lado para vocês verem a conta. E dessa forma, com essa conta aí da aceleração, a gente consegue descobrir a variação da velocidade com o tempo. Um tempo que ele passa caindo. E também, se a gente souber a altura, a gente consegue descobrir a própria velocidade, caso a gente não saiba quando a gente for fazer o cálculo de aceleração. Então ele fez esses experimentos, comprovou e deu essa ideia. Só que, claro, é muito claro, que nem todo mundo aceitou isso. Então foi meio que algo... as pessoas não pegaram essa ideia de dizer, realmente ele tem razão. Mas demorou assim uns tempos aí. É verdade? Eu estou falando com você. Eu não sei dizer do cálculo, né? O cálculo eu não tenho a menor ideia. Eu vi programa, não sei, que há pouco tempo atrás, não foi nem há muito tempo atrás, eles conseguiram provar, né, que Galileu estava certo. Eles conseguiram fazer uma câmera onde não existia, uma câmera de vácuo, né, onde não existia o ar, e eles jogaram uma bola de boliche e uma pena e elas caíram exatamente ao mesmo tempo. Ou seja, antes da gravidade ter sido postulada, né, antes de algumas próprias ciências, a própria ciência ter evoluído dentro desse aspecto comprobatório, ou que a gente pode falar até de ciência empirista, o Galileu, através do raciocínio ou da reflexão, ele consegue chegar a uma conclusão como essa, que a gente consegue perceber a importância disso. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que perceber sobre isso, e alguns comentários que o Caio fez e que é legal a gente reforçar, filosofia e ciência não existia diferença. Essa diferença só foi mais para frente. Os primeiros filósofos, a palavra physis em grego significa natureza ou coisa natural. Natureza no sentido de que os gregos não acreditavam num mundo que fosse abstrato. Então tudo para eles era um mundo natural. Basta você ver qualquer filme grego, Percy Jackson, por exemplo, que você vai ver que o buraco que leva para o inferno ou para o Hades está em Hollywood. Né? Então você não precisava morrer para ir para o inferno. O inferno estava dentro de um campo natural. Né? O Olimpo, você pega um elevador e você vai parar no Olimpo. E jogos de Grécia, você vai perceber que tudo estava dentro de um campo natural. Ou seja, era um mesmo plano natural. Então os primeiros filósofos, eles são chamados de físicos.
tá? Ou traduzindo de um grego para um português, eles eram aqueles que estudavam a física, ou seja, a filosofia e a física eles estão tão íntimos ou ligados que antes de serem chamados de amantes ou amigos da sabedoria, eles eram chamados de físicos. Uma das coisas que a gente esquece de falar é que nesse processo de evolução do pensamento, Galileu então é um físico que está se apresentando como aquele que deu continuidade ao que Aristóteles parou. Não é à toa que esse momento é chamado de renascimento científico. O que é renascimento? Significa nascer de novo. Então, qual foi o último nascimento científico? Foi Aristóteles. Então, Aristóteles ele cria todo um cronograma científico. Galileu se aproveita desse postulado deixado por Aristóteles e utiliza de toda essa lógica aristotélica para começar então a dar início à revolução científica e realmente muda a humanidade. Somente mais para frente no iluminismo é que você tem uma separação entre o que a gente pode chamar como ciência e filosofia. E hoje a gente tem até um desprezo pela filosofia, mas a filosofia é a mãe de todas as ciências, inclusive a mãe da própria física. E ciência e filosofia, elas se misturam de tal maneira que você não tem como estudar nenhuma outra ciência se você não pensar filosoficamente. O primeiro pensar é filosófico, é reflexivo, é empirista, e a partir daí então você cria esses cálculos matemáticos. Não é à toa que grandes matemáticos, grandes físicos, grandes químicos foram filósofos de primeira linha. Tá? Então acho que respondi a sua pergunta, é bem isso? Sim. Então, bom, comentário final dentro desse momento, né, depois da despedida, não olhem a ciência como uma divisão de ciência exata e ciência humana. Acho que essa talvez seja o pior prejuízo que nós levamos para a nossa vida acadêmica. Eu sou de exatas, eu sou de humanas. Conhecimento não é exato, não é humano. Conhecimento é conhecimento. Eles se misturam, se entrelaçam, se interdisciplinam. Então, quando eu penso dessa maneira, eu não menosprezo um conhecimento, mas eu valorizo a diferença do conhecimento e consigo entender como ele soma ao meu próprio conhecimento. Não é que eu sou bom em matemática, ou bom em humanas, ou bom em física e sou ruim em história. Isso não existe. Eu tenho aptidão para um conhecimento, mas eu necessito de outras pessoas e de outras áreas para que o meu conhecimento seja aprimorado. Então, deixando aí um comentário final, né? Utilizem a ciência como um todo, não rachem ela, não dividam ela, porque dessa forma vocês vão conseguir olhá-la com um olhar muito mais amplo e com certeza o conhecimento de vocês vai ser muito mais ampliado. Um abraço aí para todos, obrigado pelo convite. Então, gente, se vocês curtiram, vocês acharam muito legal, eu sugiro aí que vocês deixem um like aí de vocês, se inscreve aí pra ficar aí por dentro de mais curiosidades, tá bom? Esse momento foi muito top, tá bom? Foi uma experiência muito legal pra mim aqui e eu espero que seja pra vocês também, tá bom? Se vocês têm alguma sugestão de vídeos, né? Se vocês têm alguma ideia de curiosidade, eu sugiro que vocês deixem aí nos comentários pra eu ler, né? Pra eu pensar e tal. E quem sabe não vir um vídeo novo, né? Então, tenha aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não sei quando você tá vendo esse vídeo. E até logo, tá bom? Valeu! E pra gente terminar aí, tá? Eu queria dizer pra vocês que se vocês estão gostando aí dessa ideia de convidados aí, dessa ideia de debate, né? Não sei se eu diria debate, né? Mais conhecimento do que debate mesmo. Já sugiro pra vocês que deixem o like, né? Se bater
100 likes, assim, acho que é legal, 100 likes. Quem sabe esse vídeo não tenha mais vezes, né? Então, eu espero que realmente vocês curtam, tá bom? E se ficou alguma ideia aí meio... Como que eu posso dizer? Ainda bem que essa parte eu posso cortar, né? Pede pra eles, assim, darem uma ideia do que eles gostariam que fosse falado. Pô. Então, gente, se vocês têm alguma ideia, né, do que do que vocês querem que seja falado, daquilo que vocês querem ver e ouvir, deixe aí nos comentários. Eu vou ter o maior prazer de ler e de responder, tá? E contem com esse canal para vocês verem qualquer tipo de curiosidade.